Então, quando a águia ela vai chegar o momento também que ela vai saber que ela já vai trocar suas penas, trocar seus bicos, ela procura um lugar bem mais alto para se esconder lá, para poder renovar seus bicos e renovar suas penas, porque quando ela chegou, ficou velha, cansada, né? Porque para animal nenhum conseguir pegar ela para poder comer, né? Ela procura um lugar bem alto, onde que não vê outros animais nenhum, e vai lá, se fica num lugar bem longe, escondido, para poder fazer a sua reforma, né? Fazer a sua reforma. É quando ela sai de lá, reformada, seus bicos, suas penas, aí já sai com novas forças, renovada, porque ela estava fraca, né? Não conseguia mais vencer os seus adversários, não conseguia pegar nada para poder comer. Ela passa muito tempo sem comer lá em cima e sem beber, até que suas penas renovam e os seus bicos também crescem mais, porque tudo a renovação. Assim é o crente. O crente, quando ele está aprovado, ele recua. Ele recua, ele não vai enfrentar o adversário porque ele está aprovado. Ele não vai enfrentar o adversário porque está aprovado. Ele recua, porque ele sabe, se ele for naquela prova que ele está, o inimigo consegue vencer ele. Então ele vai orar, ele vai clamar a Deus e vai sempre ficar na comunhão para que Deus renovando as forças dele de volta, renovando as forças dele de volta, para que Deus dê uma ferramenta e um dom especial para ele, para vencer os adversários lá na frente. Ele viajou numa missão, ele gastou suas energias espiritual. Ele viajou numa missão, gastou suas energias espiritual. Lá Deus usou muito ele, Deus fez muita obra, fez muito milagre. Aí quando ele volta, recua. Ele recua. Entendeu? Ele recua para poder. Aí a prova começa a soltar ele, começa a soltar a irmã, começa a soltar a irmã, a prova começa a soltar. Deus renovando as suas forças, renovando as tuas forças, para quando você for na batalha de novo, mais ferramenta nova, mais visão, mais revelação. Até a mesma coisa dele aqui. Ele se recuou, se escondeu para Deus dar novas penas, novo bico, dar novas forças. Mas quando ele voltou com pena nova, com os bicos novos, ele voltou renovado. Até a sua visão, porque através da prova que ele passou, a sua visão clareou mais, que aí ele começou a enxergar melhor aonde tinha alguma coisa para ele poder caçar, comer, para poder se alimentar, para poder ter mais força, para poder batalhar contra os seus inimigos. A águia é dessa maneira. Ela não recua assim quando ela está com força, mas quando ela está fraquinha, ela recua. Ela não enfrenta ninguém quando ela está fraquinha. Então é o irmão ou a irmã. Quando você está na prova, você está na luta, você não vai enfrentar o teu adversário. Você recua, recua. Fica quietinho no seu canto, até Deus lhe renovar os seus bicos, a sua visão, a revelação, renovar a sua fé, renovar a sua crença, dar as ferramentas novas, carregar mais a sua munição espiritual para você enfrentar os seus adversários. Por isso que aí, quando você está na prova, você tem que orar muito mais do que você já orava. Você tem que clamar muito mais. Que nem aqui Deus permitiu uma prova grande na nossa vida aqui. Orava mais de 20, 30 vezes ao dia, oramos mais de 20 ou 30 vezes ao dia, até Deus aparecer. Então o Senhor estava ali renovando as nossas forças, aumentando as energias para quando enfrentar o nosso inimigo. Quando Deus apareceu, a obra foi feita. Então, dessa maneira, minha irmã, meu irmão querido, no, você recua, fica calado, não conta que você está aprovado, não conta a ninguém que você está passando, você só pede oração, irmão, oração por uma causa, oração por uma causa, mas não revela para ninguém a sua prova que você está passando, porque a águia ela não revela o seu segredo para ninguém. Ela não revela o seu segredo, ela mantém com ela o segredo que ela está recuada até Deus renovar tudo. Porque se ela fosse enfrentar alguém sem os seus bicos, sem as suas penas, sem as suas forças, o inimigo ganharia ela, né? Então, nisso aqui, mas seja como o Senhor, como o dom da águia, como a visão da águia, a revelação do Espírito de Deus, que você vai conseguir vencer toda a sua prova, toda a sua luta e toda a sua guerra, toda a necessidade. Porque inimigo estão muito em cima do irmão, em cima da irmã. Mas amigo, na verdade, são poucos amigos que a gente tem. Amigo, na verdade, é só o Senhor. Porque é o único amigo que na hora da maior prova, na hora da maior luta, ele aparece na nossa vida. Santo é o Senhor. Então, isso aqui, se você recua, olha que coisa linda, linda e maravilhosa. Dá até vontade de pegar uma bichinha dessa para poder cuidar, mas é um animal, né? Coisa linda, maravilhosa, né? Então você vai deixar aqui os seus comportamentos, como o comportamento de uma águia dessa,
Muito maravilhoso. Isso é um exemplo da obra. É um exemplo e muitas vezes as pessoas não entendem o que é um exemplo, né? Tem coisa que nós passamos para nós poder aprender a ser mais cristão e dar mais crédito na palavra de Deus. E muitas vezes as pessoas não dão crédito na palavra de Deus. Quando você ora, boquinha fechada, só entre você e Deus, aquele segredo com Deus, você não contando o que você pediu para Deus, de repente Deus vai lá e aparece, porque você contou em segredo, né? Contou em segredo com Deus, aí Deus foi e apareceu. Muito lindo, maravilhoso, né? Então é isso aqui. Que águia linda e maravilhosa. Olha, olha. Essas unhas dela aqui, ela tem uma força potente. Uma força potente. Aonde que ela vai, bate as unhas, consegue pegar o seu alimento por aqui, né? Então é isso que Deus quer. A força do irmão, a força da irmã, está no seu glória, na aleluia, na fé e na sinceridade do teu coração. Então ele recuou na sua prova, na sua luta, ele recuou e não enfrentou ninguém, até que Deus renovasse as suas forças para poder conseguir ir numa missão de novo, né? Então o irmão, a irmã, quando está provado, recua até receber as forças de Deus para você enfrentar as suas missões, porque é difícil, né? E muitas vezes algum fala, só ele que pode orar, só ele que pode pregar, mas não esquece que muitas vezes ele está numa prova tão grande, mas ele não quer recuar. Ele não quer recuar, quer enfrentar com as suas próprias forças, e sendo que suas próprias forças não resolvem nada. Aqui quem resolve é a força de Deus. Sem a força de Deus, não vai a lugar nenhum. Você não vê obra, você não vê maravilha, você não vê milagre, porque você está indo com suas contas próprias. Recua as suas forças, recua o seu desejo e deixa a vontade de Deus.